Vamos falar um pouquinho de organização e discussão dentro da política do agro. Jefferson, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Sucesso no Campo. Jefferson, a gente está caminhando aí para um ano de eleições. O produtor rural ele está ficando cada vez mais ativo quando se trata de política. É necessário que ele esteja mesmo antenado a ver quem é que pode representá-lo aí nas suas bases, nas suas regiões? Com alguns problemas que tivemos no passado, o Fundo Rural é um caso emblemático disso, né? É uma necessidade de fato, Fabélia. Eu acho que isso os produtores já descobriram por conta do episódio do Fundo Rural, da taxação das exportações do agro, da questão do marco temporal. Nós precisamos de representantes das bases produtoras no parlamento. Isso é fundamental para que nós possamos exercer a democracia de uma forma direta, né? Não mais delegando aqueles velhos políticos profissionais que ao longo de 10, 15, 20 anos acabavam tradicionalmente até representando o segmento no parlamento. Eu acho que esse ciclo já se encerrou, né? E agora dá-se início ao novo ciclo de representatividade direta do produtor no parlamento brasileiro, Câmara e Senado, sobretudo. Quando você fala ali de Câmara e Senado, o produtor não pode esquecer nunca do histórico dessas pessoas, né? Porque eu tenho ali, de repente, um propenso, um pré-candidato, e que ele tem um histórico que não condiz com aquelas demandas do agro. Exato, Fabiano. O mesmo cuidado que você tem quando contrata um funcionário, né? Ao buscar os seus antecedentes, a sua folha corrida, A as sua suas referência? referências, né? Você tem que tomar quando elege um cidadão para te representar. A eleição, como o próprio nome já diz, é um mandato. O mandato você outorga, você passa uma procuração. Aquele sujeito vai te representar por 4 anos. Então, essa outorga de procuração, ela tem que ser dada com todo cuidado, né? Dedicar um tempo para fazer um escrutínio, né, da vida desse indivíduo que você vai acabar elegendo para representá-lo. São 513 deputados, 81 senadores. Em 2022, esses 513 serão renovados ou não, né, podem ser reconduzidos, e no Senado são 27 vagas que serão abertas para que essa renovação possa acontecer. Então, é muito importante que o produtor rural tome esse cuidado de escolher pessoas que o representem de fato. Hoje nós temos uma bancada chamada bancada ruralista, que é a maior do Congresso Nacional, só que você tem que identificar dentro daquela bancada quais os interesses que aqueles parlamentares defendem, né? Se são interesses do produtor rural de fato, ou são interesses dos grandes conglomerados, né? Dos monopólios, enfim. O agronegócio é muito grande, né? Mas o agricultor, o pecuarista, o produtor é um segmento diferencial. O setor primário tem que ser bem representado na Câmara e no Senado e, infelizmente, hoje essa representação é muito pífia perto da força do segmento. Força em números, Fabélia, porque somos 5 milhões de famílias, empregamos diretamente 20 milhões de pessoas, representamos 1/3 do PIB, né? O que se produz só da porteira para dentro chegou à casa de R$ 1 trilhão em 2020. Então, esta força econômica, esta força que mantém o país, ela tem que ser representada. Nós não podemos admitir que em 2022 nós não tenhamos uma bancada de fato de produtores rurais ou de pessoas que os produtores rurais deleguem essa tarefa lá no Congresso Nacional. Acho que o grande objetivo de toda a mobilização de conscientização do segmento é justamente essa. Não se faz alterações da vida pública sem mandato. E esse é o fato, Fabélia. Apesar do ativismo, apesar das bandeiras defendidas, apesar dos temas que nós enfrentamos diariamente, não se muda uma vírgula sem mandato, sem a caneta na mão. E é o poder legislativo, na atual circunstância hoje, que tem esse poder. Poder, por exemplo, de estabelecer uma segurança jurídica com relação ao marco temporal. Poder, por exemplo,
para endurecer as penas do crime de invasão de terra, do esbulho possessório, poder para simplificar o manicômio tributário em que vive o segmento, sendo cobrado de forma cumulada tributos tanto nos insumos quanto nos produtos que comercializamos. É uma série de questões que tem que ser realmente acompanhadas de perto por pessoas, evidentemente, qualificadas. Também não adianta você eleger um sujeito lá, um camarada, que não tenha o mínimo de conhecimento do processo legislativo, porque aí vai acabar sendo manipulado por aqueles que conhecem o regimento, por aqueles que detêm o conhecimento das normas. Então, a qualidade também do parlamentar é importante. Muitas vezes pode ser um parlamentar bem intencionado, só que é incipiente, ignorante nos termos do dia a dia do processo legislativo e acaba sendo engolido aí pelo sistema. E quando eu falo isso, a gente acompanha, Fabélia, por exemplo, votações importantes em que a pessoa vai lá orientada ou pelo partido ou pelo líder da bancada e muitas vezes não sabe nem o que está votando. Então, eu acho que nós chegamos já nesse nível, Fabélia. A gente tem condições hoje, no Brasil, de ter pelo menos um deputado federal eleito por cada estado produtor dessa nação. E Senado também. A gente tem condição do grupo, do segmento, do agro, fazer aí 4, 5, 6 senadores ligados diretamente às bases produtoras. Não ao agronegócio, mas ao negócio de produzir e trabalhar a terra, né? Diretamente ao setor primário. E esse é um objetivo que em 22 nós faremos, se Deus quiser, acontecer. Jefferson, nosso tempo hoje está aqui meio esgotado, aqui está apertadinho, mas eu quero, a gente vai garantir aqui a sua presença, eu quero voltar para nós falarmos da suplência de senador, que ela é diferente da suplência dos deputados, e para a gente falar especialmente desse detalhe, quando temos ali um deputado que é sufocado e por essas votações que vão lá só para orientar, você vai votar tal posição lá, certo? Combinado assim? Exato. Tá joia, Fabíola. Acho muito importante esse esclarecimento para que as pessoas, quanto mais entenderem, né, mais fazerem parte do processo, melhor serão as escolhas nas eleições. Obrigado, Fabíola, pelo espaço, um abraço e até a próxima.